rotina de um puritano começava muito cedo, antes do nascer do sol. Eles não acordavam apressados, mas com senso de propósito. O início do dia era dedicado a Deus. A família se reunia para ler a Bíblia e orar. Esse momento não era simbólico, mas essencial. Eles acreditavam que a forma como o dia começava influenciava tudo que viria depois. Após a oração, cada membro da casa seguia para suas responsabilidades. Os homens iam para o trabalho no campo ou em atividades manuais. As mulheres cuidavam da casa, preparavam as refeições, organizavam o ambiente e ensinavam os filhos. As crianças também tinham deveres. Desde pequenas aprendiam disciplina, leitura e princípios bíblicos. A vida era marcada pela simplicidade. As roupas eram discretas. A alimentação era básica. Não havia busca por luxo ou aparência. O foco era viver de maneira correta, honesta e útil. Eles acreditavam que a vaidade distraía o coração do que realmente importava. O trabalho tinha grande valor. Para o puritano, trabalhar não era apenas uma necessidade, mas uma forma de servir a Deus. Qualquer tarefa, por menor que fosse, podia glorificar a Deus se fosse feita com dedicação. Essa visão tornava o esforço diário algo significativo. Durante o dia, eles evitavam conversas inúteis e comportamentos considerados vazios. O tempo era visto como um presente que não deveria ser desperdiçado. Havia uma forte consciência de responsabilidade pessoal. Cada atitude era avaliada à luz da fé. Muitas famílias faziam uma breve pausa no meio do dia para agradecer pelo alimento e fazer uma oração curta. Esse hábito reforçava a lembrança de que Deus estava presente em todos os momentos, não apenas nas reuniões religiosas. A educação era levada muito a sério. As crianças aprendiam a ler principalmente para poder ler a Bíblia. O ensino do caráter era tão importante quanto o ensino das letras. Obediência, respeito e temor a Deus eram valores ensinados todos os dias. O ambiente da casa era organizado e silencioso. Não havia espaço para desordem constante. Eles acreditavam que um lar arrumado ajudava a manter a mente em paz. A disciplina não era vista como rigidez, mas como cuidado com a vida. Ao final do dia, a família se reunia novamente. Havia mais leitura da Bíblia, oração e conversas sobre como poderiam melhorar no dia seguinte. Esse momento servia para refletir sobre os erros cometidos e buscar crescimento espiritual. O descanso era valorizado, mas sempre acompanhado de gratidão. Eles dormiam cansados fisicamente, mas tranquilos por terem vivido o dia com propósito. A rotina exigia esforço, mas trazia sentido. Para o puritano, não existia separação entre vida comum e vida espiritual. Tudo fazia parte da fé. A forma de trabalhar, falar, educar os filhos e organizar a casa era considerada parte da devoção a Deus. Essa visão moldava toda a sua maneira de viver. Para os puritanos, a casa era mais do que um lugar de descanso. Era o principal ambiente de formação espiritual da família. Eles acreditavam que a fé precisava estar presente dentro do lar todos os dias, e não apenas nas reuniões da igreja. O pai era visto como líder espiritual da casa. Ele tinha a responsabilidade de conduzir a leitura da Bíblia, orientar os filhos e dar exemplo de caráter. Sua autoridade não vinha apenas de palavras, mas da forma como vivia. Se fosse disciplinado, os filhos aprenderiam disciplina. Se fosse piedoso, os filhos aprenderiam piedade. A mãe também tinha um papel fundamental. Além de cuidar da casa, ela participava ativamente da educação dos filhos. Ensinava a ler, escrever e, principalmente, ensinava os princípios bíblicos. Grande parte do aprendizado acontecia dentro de casa, de maneira constante e prática. As crianças cresciam entendendo que a vida tinha propósito. Desde cedo aprendiam que deveriam respeitar os pais, obedecer às regras e desenvolver um bom caráter. A correção fazia parte do processo educativo e era vista como uma forma de cuidado. A Bíblia era o livro mais importante do lar. Não ficava guardada como enfeite, mas era usada diariamente. Muitas famílias tinham o costume de ler as Escrituras pela manhã e à noite. Esse hábito criava um ambiente onde a fé era lembrada o tempo
todo. As conversas dentro da casa também refletiam esse estilo de vida. Falavam sobre comportamento, decisões, erros cometidos e maneiras de melhorar. O objetivo era sempre crescer espiritualmente e viver de forma correta. O lar puritano era organizado e tranquilo. Eles acreditavam que a ordem externa ajudava a manter a ordem interna. A desorganização era vista como descuido. Manter a casa limpa e arrumada fazia parte da disciplina diária. Momentos de oração em família eram comuns, não apenas em situações difíceis, mas como prática constante. Oravam antes das refeições, ao iniciar o dia e também ao encerrá-lo. Isso reforçava a consciência de que Deus fazia parte da rotina. O ensino do respeito era muito forte. Os filhos aprendiam a ouvir, a falar com cuidado e a tratar os outros com consideração. A maneira como se comportavam dentro de casa deveria refletir fora dela. A música também estava presente. Muitos puritanos cantavam salmos em família. Esses momentos fortaleciam os laços e ajudavam na memorização das escrituras. Eles acreditavam que se a casa fosse espiritualmente saudável, toda a sociedade seria beneficiada. Por isso, dedicavam tempo e atenção ao ambiente familiar. O lar era visto como a base de tudo. Não havia separação entre fé e vida cotidiana. Cozinhar, ensinar, limpar e conversar eram atividades comuns, mas todas feitas com consciência espiritual. A casa puritana funcionava como um pequeno centro de formação moral e espiritual, onde cada detalhe contribuía para moldar o caráter de todos. O domingo era o dia mais importante da semana para um puritano. Não era tratado como um dia comum, mas como um tempo separado para a dedicação total a Deus. A preparação para esse dia começava ainda no sábado à noite. As tarefas eram organizadas com antecedência para que nada atrapalhasse o descanso e a adoração. Logo ao amanhecer, a família se levantava com reverência. Vestiam suas melhores roupas, simples e discretas, próprias para o culto. Em muitas regiões, caminhavam longas distâncias até a igreja, enfrentando frio, lama ou chuva. Mesmo assim, não viam isso como sacrifício, mas como um privilégio. Ao chegar à igreja, o ambiente era de silêncio e respeito. Não havia pressa, conversas altas ou distrações. Todos entendiam que aquele momento exigia atenção. O culto podia durar várias horas. As orações eram longas, os cânticos eram salmos e a pregação ocupava a maior parte do tempo. O sermão era profundo e direto. Falava sobre pecado, arrependimento, santidade e vida eterna. O pregador ensinava com seriedade e as pessoas ouviam com atenção. Muitos faziam anotações para refletir depois. Eles não esperavam mensagens leves, mas instruções que tocassem o coração e corrigissem a vida. Após o culto da manhã, as famílias voltavam para casa em silêncio ou conversando sobre o que haviam ouvido. O almoço era simples, preparado brevemente para não exigir trabalho no domingo. O restante do dia continuava com foco espiritual. Era comum que à tarde as famílias se reunissem novamente para ler a Bíblia, discutir o sermão e orar juntas. Pais perguntavam aos filhos o que haviam aprendido. Esse diálogo ajudava a fixar o ensino e mostrava a importância do conteúdo ouvido. Muitas igrejas realizavam um segundo culto no mesmo dia. Novamente, todos retornavam com o mesmo respeito. O domingo inteiro era dedicado à adoração, ao aprendizado e à reflexão. Eles evitavam qualquer atividade que desviasse a atenção desse propósito. Não realizavam trabalhos comuns, não buscavam entretenimento e não tratavam o dia como lazer. Para eles, esse era um tempo de renovação espiritual que sustentava o restante da semana. O silêncio do domingo era marcante. As ruas ficavam vazias, as casas permaneciam em paz. O ambiente favorecia a meditação e a oração. Ao final do dia, a família se reunia mais uma vez. Agradeciam pelo ensino recebido e pediam ajuda para aplicar tudo na prática durante a semana. O domingo não terminava apenas como um dia encerrado, mas como um combustível
para o puritano. Guardar o domingo era uma demonstração de amor e respeito a Deus. Esse dia moldava o coração, fortalecia a fé e mantinha a vida alinhada com os seus princípios. O que mais definia a vida de um puritano não era apenas seus hábitos externos, mas suas convicções internas. Eles viviam com uma consciência constante da presença de Deus. Essa ideia moldava pensamentos, escolhas e atitudes ao longo do dia. O puritano acreditava que Deus via tudo, não apenas as ações visíveis, mas também as intenções do coração. Por isso, davam muita atenção à vida interior. Eles examinavam seus pensamentos e reconheciam suas falhas, buscando corrigir o que estivesse errado. O arrependimento era uma prática comum. Eles não esperavam cometer grandes erros para pedir perdão. Pequenas atitudes, palavras impensadas ou pensamentos errados já eram motivos para oração e mudança, e isso criava uma postura de vigilância constante sobre si mesmos. Ao mesmo tempo, eles tinham forte consciência da graça de Deus. Sabiam que eram imperfeitos e que dependiam do perdão divino todos os dias. Essa combinação de responsabilidade pessoal e confiança na graça trazia o equilíbrio da vida espiritual. A vida dos puritanos pode parecer distante da nossa realidade, mas quando olhamos com atenção, percebemos que o que tornava a vida deles especial não era a época em que viveram, e sim as escolhas que faziam todos os dias. Eles decidiam começar o dia com Deus, decidiam tratar a casa como um lar de formação espiritual, decidiam guardar um dia da semana para renovar o coração. O que pode ser aplicado hoje é o princípio por trás da vida puritana: colocar Deus no centro das coisas comuns. Você pode começar o dia com alguns minutos de oração e leitura. Pode transformar a sua casa em um ambiente mais saudável, com conversas melhores, menos distrações e mais propósito. Pode separar um tempo real da semana para cuidar da sua vida espiritual, sem pressa, sem distrações. Pode começar a vigiar mais os seus pensamentos, suas palavras e a forma como você usa o seu tempo. A grande lição dos puritanos é simples: a fé não era um momento da vida deles, era a vida inteira. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando nos nossos dias. Não mais informação, distração ou intenção, mas sim viver cada dia com consciência, propósito e direção. O que transformou os puritanos não foi conhecimento, mas prática diária. Agora, a pergunta não é como eles viviam. A pergunta é: o que você vai começar a fazer hoje? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a fé de uma forma mais prática, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa trazer propósito para a rotina. E no próximo vídeo, vamos continuar aqui, aprendendo com homens e mulheres que viveram a fé de forma real e profunda.